em São Paulo, e a gente desenvolveu muitos trabalhos juntos, então eu tenho um feedback muito positivo da universidade por meio da minha amiga Márcia. Bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação, e eu vou falar de doença renal crônica, a rotina do clínico veterinário, e eu queria chamar a atenção em alguns pontos para vocês que eu acho muito importante para quem vai clinicar ou quem está clinicando e atendendo pacientes com doença renal crônica. Então, vamos lá. Eu vou começar com um atendimento que nós fizemos aqui na nossa instituição, no nosso hospital veterinário, tá? Aqui da FZEA USP. Foi um atendimento em aula, era uma cadela sem raça definida, com 15 anos de idade. E chegou para o atendimento, o animal foi admitido, e perguntamos para o tutor, qual é a queixa principal? E ele disse, ela tem a creatinina de 4,5. E ele estava, assim, pasmo com esse valor de creatinina para essa cachorrinha. E ele estava super preocupado, porque ele já havia procurado na internet, que pela idade dela, os rins já não estavam funcionando, ela ia precisar de transplante, de hemodiálise, então ele estava super assustado com esse valor de creatinina 4,5. E eu tentava conversar com ele, mas o que mais que ela tem? Isso é um resultado de exame, mas o que mais que ela apresenta? E ele disse assim para mim, doutora, o que mais você quer? Ela tem creatinina de 4,5. Eu acredito que ele nem sabia muito o que era a creatinina, mas ele estava muito assustado com a creatinina de 4,5. E eu fiquei com aquela interrogação do que estava acontecendo ali naquele atendimento. Tentando conversar com ele, puxar mais alguma informação, o que ele me disse depois de um tempo de conversa? Ele falou para mim, olha, além disso, ela está meio tristinha, ela tem apatia, ela não está querendo se alimentar, e na noite anterior, eu levei ela tinha sido levada com atendimento de emergência, lá eles fizeram a avaliação da creatinina sérica, também um hemograma que constatou uma anemia, com a contagem de hemácias em torno de 4 milhões, que está abaixo do valor de referência, e durante esse período noturno, ela recebeu tratamento por meio de fluidoterapia. Falei, tá bom, a gente está agora conseguindo chegar em algum outro ponto. Chamou a minha atenção também, que além disso que ele relatava, ela tinha um curativo em um dos membros anteriores, muito bem feito, branquinho, bonitinho, mas isso chamou a minha atenção. Bom, chamou a minha atenção também que o tutor podia estar certo, né? Nós estávamos atendendo uma cadela de 15 anos de idade, então já bem idosa, né? Com a creatinina sérica de 4,5. A creatinina, ela é um marcador de filtração glomerular. Então, ela é resultado do metabolismo muscular, ela é filtrada pelos glomérulos e eliminada na urina. Se ela começa a acumular na circulação, isso pode ser um indicativo de lesão glomerular. E pela idade da cadela, ela poderia, sim, ter um quadro de doença renal crônica. Então, o tutor poderia, sim, estar certo, né? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para algumas informações que a gente tem na literatura, né, sobre a prevalência da doença renal crônica em cães. Considerando a população geral no atendimento no hospital, os cães com doença renal crônica são em torno, aqui arredondando, de uns 4%. Mas quando a gente passa a olhar a população de cães idosos, que agora são muito frequentes no hospital veterinário, porque os cães tem melhorado a condição de vida, isso é um grande trabalho dos veterinários em conjunto com os tutores, então eles estão vivendo mais e cada vez mais a gente tem um atendimento de cães idosos e bem idosos. E quando a gente olha a porcentagem, a prevalência de doença renal crônica em animais mais idosos, a gente pode ter em torno de 6% para cães com mais de 10 anos e 10% ou um pouco mais com cães a partir de 15 anos de idade, que se encaixava no quadro, na situação da nossa paciente. Também em relação à prevalência, algumas raças são mais predispostas à doença renal crônica. Existe uma questão hereditária e familiar que predispõe cães dessas raças à doença renal crônica. Aqui são os mais frequentes de acordo com a literatura, e eu destaquei aqui o Boxer, o Cocker Spaniel e o Yorkshire,
porque em estudos que nós realizamos aqui, estudos clínicos com cães com doença renal crônica, nós encontramos muitos cães dessas raças, eles fazem parte dos nossos grupos de estudo de doença renal crônica. Então, isso é coincidente. E é uma condição nossa aqui, o nosso público, nós atendemos mais tutores que possuem cães sem raça definida. Então, mas nos estudos hoje em dia, eles já estão sendo incluídos, né, as misturas de raça também estão sendo incluídos nesses estudos de prevalência. Já há publicações que incluem os sem raças definidas junto com os cães de raça para estudar a doença renal crônica. Então, ela era uma SRD, que também pode ter doença renal crônica nessa faixa etária. Podia ser doença renal crônica, sim. Levando agora um pouco para os dados de gato, para gatos, considerando o atendimento geral dos hospitais veterinários, a prevalência de doença renal crônica varia entre 1% a 3%. Mas quando a gente avalia os gatos, a partir de 15 anos de idade, essa prevalência pode ser de 30% ou mais. Então, a gente tem mais ocorrência de doença renal crônica em gatos idosos do que em cães idosos. Entre as raças mais predispostas, nós temos o birmanês, o British Shorthair, o siamês e o persa. Mas os estudos incluem também os SRDs, porque eles são muito comuns, tanto aqui no Brasil, quanto fora também, tá? Bom, então, aqui a gente tinha a possibilidade dessa cadelinha ser uma doente renal crônica, tá? Só que aí ela foi admitida no nosso hospital e nós solicitamos outros exames. Então, nós repetimos o hemograma, e aqui confirmamos que realmente ela tinha uma anemia. E estava pior do que o exame anterior, tá? Ela tinha aqui uma anemia macrocítica, por aumento do volume corpuscular médio, e normocrômica, tá? Mas chamou a nossa atenção que quando a gente repetiu aqui esses exames do perfil renal, estava completamente dentro da normalidade. Tá? A creatinina dela, naquele momento do atendimento, era 0,54, e ela deu entrada no colega com valor de 4,5, então isso reduziu bastante. Aí já não começa a bater muito com doença renal crônica. Solicitamos outros exames, como, por exemplo, os exames do perfil hepático, tudo normal. Pedimos, então, um ultrassom abdominal para explorar um pouco mais o caso dessa paciente. E por que pedir ultrassom abdominal? Já é bem, assim, divulgado, bem constatado, que a doença renal crônica leva a alterações estruturais no parênquima renal que podem e que são percebidas pelo exame ultrassonográfico, tá? Temos aqui, né, esse trabalho, são pesquisadoras brasileiras da Universidade Federal de Goiás, tá? Que elas fizeram um levantamento das principais alterações ultrassonográficas em cães e gatos com doença renal crônica. E o que elas observaram? Principalmente no começo da doença, eles começam a apresentar o aumento da ecogenicidade, principalmente na região cortical. Com a progressão da doença, também altera a ecogenicidade na região medular. Vai alterando a ecogenicidade porque a gente está tendo alteração no parênquima. Processo inflamatório, deposição de colágeno, fibrose, e vai perdendo o tecido funcional renal. Então, isso vai representar no ultrassom alteração da ecogenicidade. Altera a ecogenicidade na região cortical e medular, que a gente depois não consegue nem perceber qual é o limite entre a região cortical e a região medular. Perde-se o limite córtico-medular, quando vai avançando mais a doença. E, por fim, nos quadros mais avançados, onde o prognóstico é pior, começa até a ocorrer a diminuição do tamanho dos rins. Possivelmente, nessa situação, a gente tem um estágio de fibrose mais avançado, tá? E aqui eu vou exemplificar para vocês, aqui uma imagem, né, ultrassonográfica, do rim de um cão com doença renal crônica. Aí você pode falar para mim, o rim, você está vendo um rim aqui? Se a gente não tivesse, talvez, essas marcações do cursor, ficava até difícil a gente identificar a silhueta renal. Parece um rim fantasma. Eu quase não consigo definir os limites, não há diferenciação entre as regiões cortical e medular,
né? Já é um rim bem alterado, tá? A ultrassom. E só para vocês compararem, aqui eu tenho a imagem ultrassonográfica do rim de um cão que não tem doença renal, um cão jovem e rígido. Dá para perceber direitinho o contorno renal, diferenciar a região cortical da região medular. Esse rim está em condições perfeitas ao exame ultrassonográfico. E a nossa paciente em questão, eu não tenho a imagem do rim dela, porque a gente guarda mais as imagens dos alterados, né? Mas, ao exame ultrassonográfico, os rins dela tinham uma aparência bem próxima de um cão normal. Alguma alteraçãozinha relacionada à idade, mas ela não tinha essas alterações que são características do doente renal crônico. Então, a normalização da ureia e da creatinina e o ultrassom com um rim melhor do que o meu, estavam me fazendo repensar se isso aqui realmente era um caso de doença renal crônica. Então, ficamos na dúvida aqui. O que aconteceu nesse intervalo entre uma creatinina de 4,5 e uma creatinina de 0,54? Tá? Deixa eu até voltar aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um sinalzinho aí, por favor? Sim. O que tá? Eu não sei se alguém aí consegue me dizer o que teve de diferença entre 4,5 de creatinina e 0,54? Porque até então a gente não tinha feito nada. O que teve de diferença entre um exame e o outro? Alguém consegue? Arrisca um palpite? Não? Sim? Alguém? Ninguém nem desconfia? Lesão? Não. Fluido? Ótimo, Bianca. Excelente, você matou a charada. A fluidoterapia. O que diferenciava aqui, pessoal, de um exame para o outro foi fluidoterapia. Então, muito possivelmente, quando ela fez esse primeiro exame, ela estava muito desidratada. Inclusive, voltando aqui, ó, no hemograma dela, ela vinha com uma hemácia de 4 milhões, estava baixa. Quando fez a hidratação do animal, diluiu as células sanguíneas e a gente conseguiu ver qual era o valor real das células sanguíneas. A contagem de hemácias caiu. Então, isso era um sinal que ela possivelmente estava com hemoconcentração. Quando hidratou, ela voltou para a diluição sanguínea normal. Então, aqui a gente tem os valores de exame mais próximos da normalidade. Fazer o exame com o animal desidratado, a gente tem que considerar as alterações no exame relacionadas à hipovolemia, tá? Então, muito possivelmente, o que a gente estava aqui diante, aqui nós tínhamos um aumento da creatinina sérica, que estava indicando, possivelmente, uma alteração na filtração glomerular. Mas, na realidade, essa creatinina, ela estava sendo um indicativo de azotemia, que é quando acumula compostos nitrogenados, né? Não a creatinina, mas outros compostos que estão acumulando também. Mas não era uma azotemia renal, de causa renal, era pré-renal, devido à desidratação. Mas o que explicaria essa anemia? Porque o doente renal tem anemia. O que poderia explicar essa anemia, a apatia, a anorexia? Não sei se vocês lembram, ela tinha aquele curativo no membro anterior. Quando tudo isso estava sendo realizado, todos esses exames, nós fomos avaliar. Cortamos o curativo e fomos avaliar. Ela tinha uma lesão ulcerativa em região de dígitos, interdigital, já estava uma lesão bem avançada. Como ela era ulcerada, ela tinha um sangramento fácil, aquela lesão tinha uma evolução longa, ali ela tinha uma perda crônica de sangue, ela estava com muita dor, pela idade, com toda essa dor, ela estava recusando se levantar, estava com dificuldade de chegar até o pote de água, o pote de comida, também pela dor, ela não estava querendo se alimentar, e sem se alimentar, sem beber água, ela foi desidratando, ela continuou perdendo sangue pela lesão, e ela fez o quadro de anemia. E, por não se alimentar, isso contribui para o desenvolvimento da anemia. Então, não era uma anemia e nem uma azotemia de origem renal. Nós fizemos exame de citologia, de biópsia, e diagnosticou-se um mastocitoma de grau avançado. Tá? Ela foi feita a estabilização do paciente e ela passou por um procedimento de amputação do membro, porque a lesão estava muito avançada. Tinha grande perda tecidual e já com exposição óssea.
Então, uma cadela de 15 anos, com um rim perfeito, um fígado perfeito, um coração excelente, ela passou por uma cirurgia de grande porte e ela ficou excelente. Vocês precisavam ver essa cachorrinha andando em 3 patas. Ela ficou ótima. E o rim dela, melhor do que de muito cão do nosso hospital. Infelizmente, depois de alguns meses, ela desenvolveu metástases, porque o mastocitoma era muito agressivo, e ela acabou vindo a óbito em decorrência da neoplasia. Então, não era doença renal crônica. Então, aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto que pode parecer muito óbvio, mas a gente acaba errando muito isso na rotina clínica, tá? A doença renal crônica, nós vamos, com o passar do tempo, vai ocorrendo a perda de néfrons funcionais. E esses néfrons vão sendo substituídos por tecido fibroso. Isso vai acontecendo, pode ser por um período de meses, anos, e ali, quando o animal já perder mais de 75% dos néfrons dele, ele vai começar com manifestações clínicas relacionadas, que podem ser desidratação, poliúria, polidipsia, vômito, alterações nos exames, anemia, azotemia, todo esse quadro que talvez alguns de vocês já conheçam. Mas, para o diagnóstico de doença renal crônica, a lesão renal tem que ser persistente. E uma lesão renal persistente vai levar a alterações nos exames laboratoriais que serão persistentes também. Então, é um paciente com azotemia persistente, com isostenúria persistente, com proteinúria persistente. E persistente por quanto tempo, para eu poder dizer que isso aqui pode ser doença renal crônica? Por no mínimo 3 meses. Isso é o que os especialistas consideram para você poder, quase que bater o martelo que se trata de uma doença renal crônica, tá? Então, só retomando aqui, eu não sei se vocês estão habituados com o termo isostenúria, mas isostenúria é quando há redução da densidade urinária, é uma urina super diluída, tá? Com baixa densidade, porque além da lesão glomerular, que leva à retenção de compostos nitrogenados, que é a azotemia, a doença renal crônica também tem degeneração das células tubulares renais, que são as responsáveis por reabsorver a água da urina e concentrar a urina do cão e do gato. Quando eu tenho lesão tubular, o animal perde a capacidade de concentrar a urina. Então, ele perde muito mais água do que o normal. E tem uma urina diluída, que pode chegar à questão de isostenúria. E na isostenúria, a densidade da urina se equivale à densidade do plasma, tá? Essa é a definição para isostenúria. E proteinúria é ele perder proteína pela urina. E a proteína, ela é uma estrutura, um nutriente tão importante, ela é estrutural das células, que o rim não deixa isso acontecer, só em casos de doença, como na doença renal crônica. Mas o que pode levar, quais são as causas de uma lesão renal persistente e de alterações laboratoriais persistentes no doente renal crônico? Muito provavelmente, a gente não consegue descobrir qual foi o insulto, o dano original que levou a essa perda de néfrons, perder mais de 75% do total de néfrons daquele paciente. Como é um processo crônico, isso aconteceu há muito tempo atrás. Dificilmente o tutor consegue dar para a gente alguma informação, possivelmente aconteceu isso, passou 1, 2, 3 anos e agora ele é doente renal crônico, tá? A gente pode conseguir detectar que é doença renal crônica, mas dificilmente definir qual foi a origem do insulto renal, da lesão renal. Agora, por exemplo, se eu tiver gato que eu sei que ele tem doença cística, onde se formam cistos no parênquima renal, ele é um sério candidato a desenvolver doença renal crônica. Se eu sei que essa cadela, há uns 2, 3 anos atrás, teve um quadro de piometra, de hiperplasia endometrial cística que contaminou, nesse caso, eles têm quadros sérios de desidratação, hipovolemia, tem deposição de imunocomplexos nos capilares glomerulares, faz glomerulonefrite,
mais hipovolemia, é um quadro tóxico, inflamatório e hipovolêmico. Isso certamente tem uma consequência num rim normal. Então, às vezes, esse quadro de Piomete de 2, 3 anos atrás vai resultar no futuro num doente renal crônico. Mas, dificilmente a gente faz associações porque a lesão original vai ter uma distância muito grande das manifestações clínicas, tá? Então, às vezes a gente não vai conseguir definir a causa, mas a gente chega no diagnóstico de doença renal crônica. E, além de ser a doença crônica, né, uma questão que é importante também é irreversível. A gente não vai conseguir curar esse paciente, mas a gente consegue controlar. E, além de não conseguir curar, a doença vai progredir. Por mais que a gente se esforce e inicie o tratamento, já está, quando chega com manifestação clínica, já está muito adiantado. A gente não consegue reverter e a gente consegue, talvez, reduzir a progressão, mas não evitá-la totalmente. E vai progredir como? Então, além dele ter azotemia, porque não está tendo filtração glomerular, ele desenvolve proteinúria. Eu já vou explicar um pouquinho mais a origem dessa proteinúria. Depois ele vai desenvolver hipertensão, vou explicar por quê. Hiperfosfatemia, porque o fósforo ele é eliminado por filtração glomerular. Então, se não está tendo filtração, o fósforo vai acumular na circulação. Ele vai ter uremia. O que é uremia? Ele está tendo azotemia, está retendo compostos nitrogenados, e tudo aquilo que é resultado do metabolismo, que tinha que estar sendo eliminado pela urina, está sendo retido. E está sendo retido um monte de toxina. O acúmulo dessas toxinas vai levar a um quadro de autointoxicação. E o animal vai parar de comer, vai vomitar, pode ter diarreia, ele pode ter até alterações neurológicas pelo acúmulo dessas toxinas. Então, uma azotemia com manifestações clínicas é chamada de uremia, tá? Não tem a ver com acúmulo de ureia. Acúmulo de ureia vai ser azotemia. Se ele tiver manifestações, sinais clínicos por esse acúmulo de toxinas, aí a gente chama de uremia. Eles podem desenvolver hipocalemia, que é abaixo da concentração circulante de potássio, ou hipopotassemia. Isso aqui é muito comum em gatos, com doença renal crônica. É muito mais comum em gato do que em cão, tá? E com a hipocalemia, eles vão desenvolver uma fraqueza muscular muito intensa. Nessa foto aqui, eu estou chamando a atenção, o animal, ele está com a cabeça pendente, realizando aqui ventroflexão cervical. Ele não tem força muscular para erguer o pescoço e a cabeça, tá? Isso aqui é um quadro muito sério de fraqueza muscular em um gato com doença renal crônica. Além disso, desenvolvem acidose metabólica, como no caso aqui de uma das nossas pacientes, ó, uma Yorkshire de 13 anos. O pH abaixo de 7,35, isso aqui é um resultado de hemogasometria venosa. pH 7,2 indica acidemia, tá? E essa acidemia é decorrente da baixa concentração de bicarbonato. O bicarbonato dessa paciente está 10,4, e o valor de referência é entre 21 e 25 milimols por litro. Então, baixo de bicarbonato, baixo de base, está levando uma acidemia. Isso aqui é uma acidose metabólica. Chama atenção aqui nessa paciente também, ela tem a concentração de potássio circulante normal, mas o cálcio ionizável, que é o cálcio biologicamente ativo, está baixo. E o fósforo desse paciente aqui, ó, está extremamente alto. O fósforo em cães, ele é até 6,8. Dessa cadelinha está 16. Cálcio baixo com fósforo alto é um indicativo de hiperparatireoidismo. Esse fósforo alto com cálcio baixo vai estimular a secreção de paratormônio nas glândulas paratireoides. E o paratormônio vai tentar resolver essa relação entre o cálcio e o fósforo. E vai começar a acontecer a remoção de cálcio das reservas, dos ossos, principalmente no doente renal crônico, dos ossos do crânio. Eu tiro o cálcio dos ossos para mandar para a circulação e tentar
restabelecer a relação cálcio-fósforo. E nisso vou comprometendo a estrutura óssea e provocando osteopenia. E assim por diante. São várias outras alterações, talvez não tão comuns como estas que eu citei aqui, e vai evoluindo, progredindo, e o animal pode vir a óbito em decorrência de todas essas alterações aqui. Em alguns pacientes, a evolução é muito lenta, e o paciente vai acabar vindo a óbito, porque já é idoso, por outros motivos. Mas, em alguns casos, o animal vem a óbito em decorrência da progressão da doença renal crônica e do agravamento da doença, tá? E isso também reflete se o paciente, eu não consigo curá-lo, e ela vai progredir, é um paciente que vai necessitar de monitoramento frequente. De quem? De nós, médicos veterinários, com o apoio do tutor que precisa trazer esse animal para a gente. Então, um paciente doente renal crônico, sabe, ele e o tutor vão acabar fazendo parte da sua família. Eles vão ter o teu WhatsApp, o teu celular, as tuas redes sociais, porque a gente vai sempre entrando em contato, porque de um momento para outro ele pode descompensar em alguma dessas alterações aqui e necessitar de atendimento rápido. E a gente tem sempre que esse paciente tem que ficar voltando para o consultório para eu investigar como que está a progressão da doença nesse cão ou nesse gato, tá bom? Portanto, o diagnóstico da doença renal crônica, ele é um pouco mais desafiador do que muitos podem imaginar. Não é ali, um único exame de ureia e creatinina, né, uma única vez, que vai dizer que esse meu paciente é doença renal crônica. Eu tenho que considerar que um animal de determinadas raças ou de determinada idade, principalmente se for um gato, que ele tem a doença renal crônica. Eu tenho que incluir isso no meu diagnóstico diferencial, mas eu não posso bater o martelo, tá? Esse paciente, eu vou ter que ficar acompanhando ele, repetindo o exame dele em períodos diferentes, e se a alteração persistir por um tempo, eu começo a considerar o doente renal crônico. Então, para o diagnóstico, eu vou ter que considerar histórico, né, se eu tenho histórico prévio dele, a idade, a faixa etária é importante, os exames de perfil renal, e todas essas informações em conjunto com os exames de imagem, né, com a avaliação de eletrólitos, cálcio, fósforo, sódio, potássio, todas essas informações, e o diagnóstico definitivo, ele é feito pela biópsia. Eu vou lá, biopsio o rim, e ali eu vou ver que eu não tenho mais glomérulo, não tenho mais sistema tubular, tenho depósito de colágeno, já fibrosou. No entanto, biopsiar um paciente com doença renal crônica, principalmente se ele tiver já com todas aquelas complicações relacionadas à progressão, é algo bastante complicado, tá? Biopsiar o rim, que tem alto fluxo sanguíneo, num paciente anêmico, eu posso até piorar a lesão renal dele. Então, a biópsia, ela acaba não sendo feita na rotina e precisa-se de um treinamento especial para fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, às vezes, pela condição do paciente, às vezes pela falta de treinamento na biópsia, que é guiada pelo ultrassom e transcutânea, isso acaba não ocorrendo muito frequentemente durante o atendimento, tá bom? Deixa eu só conferir. Estamos todos aqui? Alguém me dá um sinal de vida? Só para ver se eu não caí aqui. Beleza, gente. Então, vamos continuar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos só comentar alguns pontos importantes do diagnóstico. Bom, o histórico é muito importante. Há quanto tempo que esse animal está emagrecendo? Às vezes o tutor não fez uma avaliação laboratorial desse animal. Ele não sabe que ele tem alterações em exames do perfil renal. Mas ele fala, olha, já faz uns 3, 4, 5, 6 meses que ele começou a emagrecer. Que ele não está comendo direito, que daqui a pouco, sim, episodicamente ele tem um vômito, né? Eu estou percebendo também, ó, ele está fazendo, o volume de urina dele está muito mais do que era antes, ele acaba bebendo um pouco mais de água, tá? Então, à medida que você vai conversando com esse tutor, você vai percebendo
que aquele quadro não é de ontem para hoje, como no exemplo que eu citei no início da palestra. Você já vê que isso é uma doença com evolução de alguns meses, tá? E quais são as queixas mais comuns? Poliúria, polidipsia, porque como não há, ele vai perdendo a capacidade de concentrar a urina, ele elimina um volume de água maior do que o normal. E para compensar a maior perda de água, ele tem que beber mais água. Então, a poliúria provoca a polidipsia compensatória, tá? Às vezes ele começa assim, ele comia super bem, agora ele tá meio chatinho, não é tudo que ele aceita, um apetite caprichoso, que pode evoluir para hiporexia e anorexia. Aí ele não se alimenta direito, ele perde peso e, em muitos casos, principalmente quando começa a acumular as toxinas pela baixa filtração, uma das primeiras manifestações são o vômito, tá? Tá entre as primeiras manifestações. Porém, esses sinais aqui, essas queixas, essas manifestações clínicas aqui, não são exclusivamente de doença renal crônica. Várias outras doenças podem provocar isso, tá? Por exemplo, diabetes. A diabetes mellitus, no cão e gato, tem essas mesmas manifestações. Então, eu tenho que incluir tudo que leva a poliúria, polidipsia e perda de peso no meu diagnóstico diferencial. E eu vou fazendo os exames laboratoriais para guiar o meu diagnóstico. E para a doença renal crônica, o que nós vamos solicitar? Vamos determinar os biomarcadores de filtração glomerular, que são eles: dosagem sérica de ureia, creatinina, e mais recentemente, né, isso já tem sido usado na rotina, do SDMA, que é a esqueci agora, eu já lembro o que é a sigla do SDMA, mas ele tem sido utilizado já na rotina como um marcador de filtração. Fazemos exame de urina para investigar se ele está conseguindo concentrar a urina, se tem proteinúria ou não. Vamos confirmar a proteinúria por um exame que é chamado relação proteína-creatinina urinária, tá? Eu vou pegar uma amostra de urina, vou determinar a concentração de proteínas totais nessa urina e vou dividir esse valor, essa concentração de proteínas, pela concentração da creatinina na urina. E por que eu faço isso? Por exemplo, se um animal tem uma urina bem concentrada, a concentração de proteína vai ser alta também. Se eu tenho um animal com uma urina bem diluída, a concentração de proteína vai estar diluída também. Então, eu uso um outro soluto, que no caso é a creatinina, que é eliminada para a urina, para corrigir esse fator de concentração. Se a proteína está concentrada, a creatinina vai estar concentrada também. E na hora que eu dividir um pelo outro, eu elimino essa questão de concentração urinária, tá? É uma forma de corrigir o valor da proteína em relação à concentração da urina, tá? Então, a gente mensura a relação na amostra de urina, dose a concentração de proteína e, ao mesmo tempo, a concentração de creatinina na urina e divido uma concentração pela outra. Esse exame é denominado RPC, relação proteína-creatinina urinária, ou até UPC, tá? Vocês podem encontrar também como UPC. Determino também, mensuro a pressão arterial sistólica no consultório para ver se não está tendo hipertensão. Faço hemograma, porque os pacientes com doença renal crônica desenvolvem anemia arregenerativa, porque não come direito, vai ter anemia. E, além disso, com a degeneração do parênquima renal, eles deixam de produzir um hormônio que é muito importante para estimular a medula óssea a produzir as células sanguíneas, que é a eritropoetina. Então, doente renal crônico não come, às vezes tem perdas crônicas de sangue pelo trato digestório, por meio das ulcerações que pode ter ao longo do trato digestório, e não produz eritropoetina. Então, ele faz anemia e do tipo arregenerativo. Faço dosagem de sódio, potássio, cálcio e fósforo, tá? Gasometria, para ver se não tem acidose metabólica. Exames de imagem, principalmente ultrassom, mas eu posso fazer raio-x para ver se não está tendo aquela osteopenia.
tem maneiras de estimar a taxa de filtração glomerular, o ritmo de filtração glomerular, por um exame que é chamado depuração plasmática de creatinina ou clearance de creatinina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nesse caso aqui desse exame, a gente mensura no paciente a concentração de creatinina no soro, a concentração de creatinina na urina, e utilizamos esses valores de concentração em fórmulas matemáticas, tá? Que vão estimar quanto que está passando de creatinina pelo glomérulo, quanto que tinha no soro, quanto que passou pelo glomérulo e foi eliminado na urina, tá? Esse aqui é um teste muito mais fidedigno para avaliar a função glomerular do que, por exemplo, só dosar creatinina no soro. Mas, para isso, utilizamos métodos matemáticos, tá? E a biópsia renal, que eu já comentei com vocês, que ela daria o diagnóstico definitivo, mas nós não fazemos na rotina devido ao risco desse nosso paciente. Já, assim, a gente tem como informações da literatura, estão em desenvolvimento outros tipos de marcadores, né, de biomarcadores de função renal, além desses que eu citei para vocês, tá? Como, por exemplo, a cistatina C, a clusterina e o N-Gal, que é a sigla para, em inglês, mas é a sigla para lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos. É uma proteína originada de neutrófilos. Todas essas aqui, ó, cistatina, clusterina ou N-Gal, são produtos do nosso metabolismo, que são filtrados pelo glomérulo e reabsorvidos pelo túbulo. Então, eu posso utilizá-los para avaliar a filtração glomerular, se está filtrando bem ou não, e até a função tubular, porque ele tem que ser filtrado e reabsorvido. Então, eu posso monitorar esses outros produtos do metabolismo, tanto na circulação quanto na urina. No entanto, isso aqui é mais em pesquisa, mais acadêmico ainda, mas futuramente pode fazer parte da nossa rotina, como aconteceu com a SDMA, que é dimetilarginina simétrica, lembrei o nome. Assim que começou o desenvolvimento do SDMA, tá? Que é hoje já utilizado na rotina clínica, para avaliar filtração glomerular em conjunto com análise de creatinina. Só que quando a gente está fazendo um diagnóstico, o que a gente tem que se atentar? Para eu afirmar que se trata de uma azotemia de origem renal, está acumulando compostos nitrogenados, produtos tóxicos, porque não está filtrando, eu teria que avaliar esse animal em estado normal de hidratação. Porque se ele desidratar, vai concentrar no sangue e eu vou ter um resultado que eu vou desconfiar, que é o caso da cadelinha que eu citei para vocês no começo, tá? Então, ele chegou desidratado, você pode fazer os testes de perfil renal, só que depois você vai repetir quando ele estiver hidratado. E de tempos em tempos você vai repetir esse exame para ver se a lesão persiste, tá? Essa que é a grande jogada do diagnóstico do doente renal crônico. E no caso da proteinúria, para avaliar que o animal está tendo perda de proteínas devido à doença renal, eu tenho que ter um exame de urina, uma amostra de urina, sem sinais de inflamação ou de infecção. Por quê? Se tiver inflamação ou infecção, eu vou ter marcação para proteína no meu exame de urina, que pode estar mascarando se essa proteína é de origem renal. A proteinúria de origem pós-renal, relacionada, por exemplo, à cistite, ela é muito mais comum. 80% dos cães e gatos com proteinúria é devido à inflamação da bexiga, a cistite, e não a doença renal. É muito mais comum cistite levando a proteinúria do que doença renal crônica levando a proteinúria, tá? Se ele tiver sinais de cistite, eu não sei se essa proteinúria é por lesão no parênquima renal ou se é por inflamação na bexiga, tá? Então, para eu poder determinar com certeza, eu teria que ter um exame de urina sem sinais de inflamação e infecção, tá? E aí, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar da IRIS ou IRIS, que é a Sociedade de Interesse Renal, tá?
E essa sociedade, ela tem vários guias, várias publicações que têm a intenção de auxiliar o médico veterinário tanto para o diagnóstico como para o tratamento da doença renal crônica em cães, e também para a lesão renal aguda, tá? Tanto para a doença aguda quanto para a doença crônica, tá bom? Mas quem são esses? É uma reunião de nefrologistas do mundo inteiro, nefrologistas veterinários, tá? Tem gente de todo mundo, e eles estão trocando informações, compartilhando informações, dizendo o que está funcionando, o que não está funcionando, e a partir da experiência, do conhecimento desses pesquisadores e desses clínicos veterinários, na maioria são clínicos veterinários, compartilhando essas experiências, a gente ganha tempo e consegue executar, a partir da experiência do nosso colega, os nossos procedimentos de maneira mais organizada e até de maneira mais rápida. Tá? Então, é muito bom trocar experiência. Vocês que estão, né, nesse convívio do hospital veterinário escola, é super legal você poder, eu tenho um caso, e eu quero discutir com o meu colega, para ver o que eu vou fazer, porque esse caso está mais complicado. Então, é isso que eles fazem aqui na AIRES, e os principais nomes estão aqui, tá? Ah, mas eu não quero seguir o que a AIRES determina, não, eu vou fazer da minha cabeça. Se você entende a fisiopatogenia da doença renal crônica, se você estudou, entende e sabe reconhecer, você vai fazer exatamente o que esses especialistas fazem. É só uma maneira de organizar as informações e nos ajudar, tá? Essa é a intenção da Sociedade de Interesse Renal. E eles têm algumas dicas para diagnóstico e tratamento, tá bom? Então, para facilitar o nosso entendimento e o reconhecimento da doença, eles dividiram a doença renal crônica e fizeram essa sugestão aqui, de dividi-la em 4 estágios, 1, 2, 3, 4, considerando o valor da concentração sérica de creatinina, da concentração sérica do SDMA, são 2 marcadores de filtração glomerular, a proteinúria, determinada por aquele cálculo da concentração de proteína sobre a concentração de creatinina urinária, e de acordo com o valor da pressão arterial sistólica, tá? Considerando todos os valores de referência aqui e o resultado dos exames do seu paciente, você iria classificá-lo entre um desses 4 estágios e, de acordo com essa classificação, tem os procedimentos, as sugestões para o diagnóstico, para o monitoramento e também para o tratamento. Ah, eu não quero seguir. Mas se você entende de doença renal crônica, você vai fazer algo muito semelhante, mesmo sem seguir, tá bom? Então, vamos só dar alguns exemplos aqui. São pacientes nossos, tá? Então, aqui um cão sem raça definida, com mais ou menos 10 anos. É que ele foi adotado da rua, então o tutor não tinha certo, mas ele já estava com o cão há pelo menos 10 anos, tá? Ele estava bem, em bom estado geral, estava hidratadinho, não tinha manifestações, mas o tutor trouxe para avaliação. E avaliações periódicas mostraram alterações renais persistentes, tá? Então, com o tempo, esses exames que eu vou mostrar para vocês, esse animal não foi avaliado uma única vez, ele foi avaliado várias vezes. Mas eu peguei um exame dele para só exemplificar, tá? Então, observem aqui, ó. Ureia e creatinina dele estava um pouquinho elevado. Então, ele tinha uma discreta azotemia, tá? Aqui, ó, 1,68, e aqui o nosso valor de referência é até 1,6. Ele tinha uma discreta azotemia. E esse cão aqui, ó, esses são as imagens dos rins dele. Rins fantasmas. Mal consigo definir que tem um rim aqui. O rim direito está um pouquinho melhor, eu consigo pelo menos ver o contorno, agora o rim esquerdo eu mal consigo definir. Não sei o que é córtex, o que é medula, ele tem alterações degenerativas ao ultrassom bem graves, mas ainda não tem grandes alterações nos exames. Mas é uma questão de tempo, infelizmente, tá? Olha aqui, ó, densidade urinária baixa, tá? Persistentemente. Olha aqui, marcação na fita de urina, 2 cruzes de proteína. Possivelmente ele tem proteinúria. E olha aqui,
avaliação do sedimento urinário, não tem hemácias, não tem holocausts, não tem bactérias, então ele não tem sinal de inflamação nem de infecção, mas tem 2 cruzes de proteína. Então, possivelmente, é a doença renal que está levando a essa proteinúria. Quando eu tenho um sedimento sem sinais de inflamação e infecção, a gente fala que é sedimento urinário inativo. Com proteinúria, grande chance disso ser doença renal, tá? Então, e aqui foi feita aquela análise dosou a concentração de proteína, a concentração de creatinina e dividiu uma pela outra. E a RPC dele deu 1,06. E o valor de normalidade é entre 0,2 e meio. Tá? Ele tem mais do que o dobro aqui. Então, ele tinha, recapitulando, creatinina 1,68, de acordo com a IRIS, o normal é até 1,4. Proteinúria de 1,6, tem que ser no máximo meio, tá? E a pressão arterial sistólica dele estava 150. De acordo com a IRIS, o normal é até 140. Então, de acordo com os critérios estabelecidos pela sociedade, esse animal é estádio 2, que é a creatinina acima de 1,4 até 2 e pouquinho, então ele é estádio 2, proteinúrico e pré-hipertenso, tá? Vou voltar lá para vocês verem, ó. Pré-hipertenso é quem tem a pressão entre 140 e 159, tá? Esse aqui classifica como pré-hipertenso. E estádio 2 tem que ter a creatinina até 2,8. Então, ele é classificado como estádio 2, proteinúrico hipertenso. Diante desse estádio, eu posso consultar a literatura, o que é indicado para diagnóstico, para continuar o diagnóstico e também para o tratamento desse paciente. Outro exemplo, agora uma dog alemão, fêmea, 7 anos. Essa aqui, ela já estava com apatia, se alimentando pouco, mas ela estava hidratadinha no momento do exame. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ela já tem uma azotemia mais importante. A creatinina dela está 4,9, tá? Olha aqui. Densidade urinária super baixa, tá? Já é igual à densidade do plasma, que é entre 1,08 e 1,012. Isso aqui é um típico quadro de isostenúria. Uma cruz de proteína. Não tem sinais aqui, ó, de inflamação ou infecção. Um sedimento urinário inativo com isostenúria e proteinúria, possivelmente doença renal, tá? Então, recapitulando. Creatinina 4,9 já é estádio 3, porque estádio 3 é de 2,9 até 5, tá? Já é estádio 3. É proteinúrica, pressão 140, a pressão até 139 é normotenso, 140 para cima já é pré-hipertensa. Aí eu vou ver o que é recomendado para esse meu paciente em estádio 3, proteinúrico, pré-hipertenso, tá bom? E aqui um exemplo de gato, ó. 4,4 de creatinina, tá? Ele já é estádio 3, por essa creatinina. Ele tem proteinúria acima de 0,4, então ele é proteinúrico, tá? A pressão dele é 150, para gato também o normal é até 140, então ele é pré-hipertenso. E, ó, ele tem densidade baixa, tá? Ele tem proteinúria, mas sem sinais de inflamação ou infecção. Então, é um gato em estádio 3, proteinúrico, pré-hipertenso. Tá bom? E agora, então, aqui a gente estava falando de maneiras de diagnosticar. Vamos falar agora um pouco de tratamento da doença renal crônica, tá? Eu recomendo fortemente esse artigo de revisão aqui para vocês, do Bates. É muito bom. Tem muita informação sobre diagnóstico e tratamento, tanto de cão quanto de gato. É uma literatura, acho que a gente tem que manter artigos assim no nosso desktop, em todas as nossas mídias, porque é importante para a gente consultar, tá? É muito interessante. E o que eu gosto nesse artigo aqui? Esse autor, ele fez um acrônimo. Ele usou a palavra néfron, só que em inglês, não em português. Ele usou a palavra néfron para poder a gente associar as letras dessa palavra com aquilo que a gente tem que se preocupar na hora do tratamento, tá? Então, néfron,
Então, doença renal crônica, ele associou com néfron para chamar atenção para o tratamento, tá? Ele associou aqui com o néfron, que é a estrutura funcional dos rins, tá? O que ele associou? O N é de quê? Você tem que se preocupar com a nutrição do seu paciente, tá? É um paciente que não come direito, que vai ter anemia ou piorar a anemia. Ele vai ter uma grande perda de massa muscular, ele entra em catabolismo, tá? Então, esse paciente precisa de atenção para a nutrição. Alguns desses pacientes deixam de comer, precisa passar a sonda nasogástrica, entrar com alimento com palatabilizante, a gente tem que forçar esse animal a se alimentar. É muito importante para a manutenção do estado geral dele, tá bom? E aqui, ó, um exemplo, é aquela dog alemã do exame, ó, dá para perceber, ó, ela tá bem magrinha, tá? Aqui tá bem marcada a cintura, quando a gente palpa, a gente conseguia sentir todos os ossos dela, ela não estava comendo direito, ela parou de comer, a gente teve que passar sonda, né? É bastante complicado manter a nutrição desse paciente. E ela tinha uma azotenia mais grave, ela desenvolveu uremia, não queria comer, sem comer não tem como ela se hidratar por boca, então é um quadro que a gente tem que prestar muita atenção na nutrição do nosso paciente. O E é para você prestar atenção nos eletrólitos, no sódio, no potássio desse gato que ele faz hipocalemia, né? No sódio, no cálcio ionizado. O cálcio é importante para a contração muscular, a gente tem que prestar atenção nos eletrólitos e fazer correções se necessário, tá bom? O P é para você prestar atenção no pH do sangue, para ver se ele não está desenvolvendo acidose metabólica, que nem a paciente que eu citei, e também proteinúria. Se ele tiver proteinúria, você precisa fazer métodos para corrigir isso, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O H, outra coisa, esse aqui é só para chamar a atenção para vocês, um trabalho que nós desenvolvemos, é referente à proteinúria, tá? Nós pegamos pacientes aqui do nosso hospital com doença renal crônica que tinham proteinúria bem elevada, a RPC deles, em média, era de 1,99, e esses animais foram alimentados exclusivamente com essas dietas adjuvantes para o tratamento renal, que tem baixo teor de proteína de alta qualidade, eles têm controle de sódio, essas dietas para o paciente renal. E com 10 dias de alimentação exclusiva, o valor da proteinúria passou de 1,99 para 0,92. Houve uma redução de 54% na proteinúria desses nossos pacientes depois de 10 dias. No entanto, eu não sei se vocês têm experiência, ou no hospital, ou dos seus próprios animais, mas o paciente renal, ele é muito ruim para se alimentar. Quando ele começa a desenvolver uremia, ele não come direito. E eles também têm dificuldade, inclusive, de aceitar a dieta para o renal, para paciente renal. Porque como ela tem baixa proteína, ela também não é tão palatável. Então, se o paciente estiver bem, se alimentando bem, ele come bem tudo, inclusive a ração para o renal. Mas para os pacientes em estágio mais avançado, com problemas no apetite, é difícil manter esse tipo de alimentação. E aqui a gente tem muito problema com isso, deles persistirem nesse tipo de dieta, mas elas realmente fazem efeito. O H é para você prestar atenção na hidratação. Eles desidratam, porque eles não concentram a urina e não comem direito, então não bebem água também. Então ele não pode desidratar. Se ele desidratar, ele vai piorar a lesão renal. E aqui, prestar atenção também, ele está vomitando, eu tenho que repor esse volume, fazer uso dos antieméticos, dos protetores de mucosa gástrica, você tem que prestar atenção em tudo isso. O R é para retenção dessas substâncias tóxicas, desses resíduos tóxicos. Então, se ele estiver está com baixa filtração, ele vai fazer azotemia e uremia. Então, eu tenho que estimular com fluidoterapia e, para alguns casos, para tirar o animal da crise, né, quando ele está em uremia, pode ser até indicado fazer hemodiálise, para eu eliminar os resíduos, tá? O O é para você evitar outros tipos de insultos renais. O que ele está querendo chamar a atenção aqui? Eu tenho um paciente
que pode ser doente renal crônico, ou eu sei que ele é doente renal crônico, e eu faço, por exemplo, o uso de um anti-inflamatório não esteroidal. Os anti-inflamatórios não esteroidais, de qualquer classe, eles diminuem a filtração glomerular. Só que esse meu paciente já tem a filtração baixa, ela vai diminuir mais ainda. Então, eu aumento a chance dele desenvolver uremia e entrar em crise, tá? Não posso fazer anti-inflamatório? Você pode fazer, mas numa dose menor, num paciente hidratado, e você tem que ficar monitorando o perfil renal dele durante o período de uso do anti-inflamatório, tá? Tem que tomar cuidado. E, se possível, evitar. Prestar atenção aqui, o N é nas disfunções neuroendócrinas. O hiperparatiroidismo, que eu já comentei com vocês, devido ao desbalanço de cálcio e fósforo. A anemia, a regenerativa, devido à falta de eritropoetina, e também a hipertensão, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. E o S é que esse paciente, por ter uma doença irreversível e progressiva, ele precisa de monitoramento constante, tá? Então, eu achei isso aqui muito interessante, e é fácil para a gente guardar, tá? Então, eu sugiro essa leitura para vocês. E também, a sociedade, de acordo com aquela classificação dos estádios, ela tem um guia para você, para fazer recomendações para te ajudar no passo a passo desse tratamento do doente renal crônico. Vale a pena consultar também. Eu indico para vocês essa literatura, principalmente para quando a gente está começando, e a gente não tem muita prática. É muito didático, vale a pena. Tá bom. Eu deixei um pouquinho agora para o final. Por que o paciente doente renal crônico tem hipertensão e proteinúria? Tá? Essa é uma dúvida de alguns de nós aqui. Por que esse paciente tem proteinúria e hipertensão? Deixa eu ver só se não tem aqui alguma. Por que esse paciente doente renal crônico tem hipertensão e tem proteinúria? Tá? O que será que está acontecendo para ele desenvolver esse tipo de manifestação? Vamos lá. Para falar disso, desses dois fatores, hipertensão e proteinúria no doente renal crônico, a gente tem que entrar no tópico sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá bom? Eu sei, pela minha experiência aqui com os meus alunos, que o tema sistema renina, angiotensina, aldosterona pode ser um pouco traumático, tá? Às vezes vocês estudaram isso ali, ou estão estudando agora no começo da faculdade, e pensam, gente, esse é o tipo de coisa que eu nunca mais vou ter que ver na minha vida. Eu vou avaliar, eu vou estudar aqui, vou fazer a minha prova, esquece isso. Eu acho isso chato, não gosto disso. Nunca mais vou trabalhar com isso, tá? Pode ser para alguns, né, algo assim meio até cansativo, né? Pode dar sono esse assunto. Não é muito animador, tá? Mas para outros, como eu, tá? Quando a gente entra nesse sistema, eu vou repetir aqui, ó. Quando a gente entra nesse assunto, a gente deita e rola de felicidade. Esse é meu caso, tá? Eu gosto de abordar, estudar esse sistema, tá? Mas não se engane. Eu não quero trabalhar com isso. Você que vai trabalhar na clínica de pequenos animais, você vai prescrever vasodilatadores, como o benazepril, que é o Forticor. Você vai prescrever diurético, como a espironolactona. Você vai tratar pacientes em hipovolemia, desidratação, pacientes em hemorragia. Então, você vai estar trabalhando com o sistema renina, angiotensina, aldosterona muitas vezes. E pode ser uma questão que você ainda não percebeu, mas ele faz parte da nossa rotina. Eu não concordo com você, Daisy. Isso aí é assunto de fisiologia, lá na fisiologia renal. E você está puxando sardinha aqui, está puxando brasa para a tua sardinha, porque você dá aula de fisiologia renal. Pessoal, para você entender doença renal crônica, você tem que estudar fisiologia. Para você entender endocrinopatia, você tem que recorrer à fisiologia, tá? Não vai ter como escapar, tá bom? Então, assim como eu, deito e rolo, tá? Então, qual é a relação entre doença renal crônica e sistema renina, angiotensina, aldosterona? Vamos lá, só para relembrar, porque eu sei que vocês sabem.
Na doença renal crônica, nós vamos ter um comprometimento do número de néfrons funcionais. Esse número de néfrons vai caindo ao longo do tempo, tá bom? Com isso, se aqueles néfrons estão degenerando, o fluxo de sangue que vai para aquela área de néfrons degenerados vai cair, porque eles não estão funcionando mais. Então, o fluxo sanguíneo aqui, ó, para os capilares peritubulares vai cair. Essa diminuição do fluxo sanguíneo é percebida pelo parênquima renal, há sensores para esse fluxo sanguíneo, percebe-se esse baixo fluxo, e isso vai resultar na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. De que forma? Quando há a percepção desse baixo fluxo sanguíneo pela perda de uma grande quantidade de néfrons, há a produção e a liberação de renina na circulação, em maior quantidade. A renina é uma enzima, uma protease, que na circulação ela encontra um angiotensinogênio, que é uma outra proteína produzida pelo fígado. A renina cliva o angiotensinogênio e dá origem à angiotensina 1. A angiotensina 1, formada na circulação, ela vai ser modificada por uma outra enzima, que é a enzima de conversão da angiotensina, que nós chamamos ela assim, de uma maneira mais simpática, de ECA, que é a sigla dela. A angiotensina 1, por ação da ECA, é convertida na angiotensina 2. A ECA ela é produzida pelas células endoteliais dos capilares. Então, todos os vasos podem produzir ECA, mas tem uma grande produção em pulmão, mais do que em outros locais, nos capilares pulmonares e também no rim. Então, a angiotensina 1 está circulando, está encontrando a ECA e está sendo convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma das substâncias que a gente produz, nós, os cães, os gatos, que é uma das mais potentes para produzir vasoconstrição, tá? Generalizada. E com isso, aumento da resistência vascular, tá? A angiotensina 2 também estimula o sistema nervoso autônomo simpático, levando à liberação de noradrenalina, que também provoca vasoconstrição. A angiotensina 2 também estimula a produção de aldosterona, e tanto a angiotensina 2 quanto a aldosterona aumentam a reabsorção de sódio, tira sódio da urina e manda para a circulação. Então, o animal retém sódio. O conjunto de tudo isso, vasoconstrição, aumenta a resistência vascular, retenção de sódio, que leva à retenção de volume, leva ao quadro de hipertensão arterial sistêmica. E qual que é o problema no doente renal crônico? Eu tenho como resolver isso? Não tenho. Eu tenho como parar a perda de néfrons? Não tenho. Então, o sistema renina-angiotensina vai ficar ativado cronicamente. Eu não tenho como evitar que isso aqui aconteça, ou desativar, não há essa possibilidade, tá? Então, quanto mais o animal perder néfrons, mais o sistema é ativado, e maior vai ser a resistência vascular e o valor de pressão arterial desse meu paciente. Isso vai levar a uma série de consequências que eu já comento já, tá? Então, é aquela hora que você fala, o que eu faço agora, então, se eu sei que esse meu paciente pode ativar, ou vai ativar o sistema em alguma hora e vai ter hipertensão. E eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como curar essa situação. A gente já começa a ficar preocupado, tá? Porém, pessoal, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele não serve só para consequências ruins. Essa ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona leva a um fenômeno chamado de hiperfiltração glomerular, que corresponde a um dos mecanismos compensatórios mais importantes para manter a filtração glomerular nesse meu paciente. Aí eu vou explicar por quê, tá? Aí você fala, lá vem a Deise de novo com assunto de fisiologia. A gente precisa, para entender, tá bom? Aqui eu tenho um esquema dos capilares glomerulares. Aqui não tem uma cápsula de boa, eu peguei só os capilares glomerulares e representei. A entrada do glomérulo, eu tenho a arteríola aferente, que é a de entrada, e a saída é a arteríola eferente.
Acredito que vocês lembrem isso das aulas de anatomia e fisiologia, tá bom? Os glomérulos, eles possuem sistemas de autorregulação de fluxo, tá? Se eu aumentar a resistência da arteríola aferente, quer dizer, se eu fechar a entrada, se eu promover vasoconstrição na arteríola aferente, vai entrar um volume de sangue menor aqui nas alças capilares. Se entra menos sangue, eu filtro menos. Por outro lado, se eu aumentar a resistência da arteríola eferente, se eu fizer vasoconstrição na arteríola eferente, o fluxo de sangue que entrar, ele não consegue sair com facilidade. E o fluxo sanguíneo começa a acumular nas alças capilares. E se eu tiver mais sangue, eu vou filtrar mais. Isso ocorre normalmente para qualquer glomérulo, tá? Então, de novo aqui, eu vou só exemplificar isso que eu falei. Se eu aumentar a resistência na arteríola eferente, se eu fizer vasoconstrição da arteríola eferente, é isso que acontece. O fluxo sanguíneo continua entrando na alça capilar, só que ele tem dificuldade de sair. Então, acumula volume aqui, tá? Qual a consequência disso? Se acumula volume, eu vou aumentar a pressão hidrostática dentro das alças capilares e vou ter um quadro de hipertensão intraglomerular. E aí tem outra característica das alças capilares. As alças capilares, os capilares aqui dessas alças são fenestrados, eles são porosos. Então, você imagina, se eu aumentar a pressão e o volume, nesses capilares, esses poros, essas fenestras, vão aumentar o diâmetro por causa do aumento da pressão e do aumento de volume. Então, vai começar a passar mais conteúdo por esses poros, porque o poro dilatou. Então, tudo passa mais. Se está passando mais, eu vou filtrar mais. E então eu tenho um quadro de hiperfiltração. E é isso que acontece, pessoal, quando o nosso paciente começa a perder os néfrons dele lá no começo da doença. Ele perde 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% do número de néfrons dele. Mas a filtração dele é mantida, porque os glomérulos remanescentes, eles vão entrando nesse estado de hiperfiltração. E ele passa a filtrar o dobro, o triplo, 4 vezes, 5 vezes mais. E ele faz o papel dele e de mais outros tantos glomérulos. E é por isso que quando o animal perde menos de 75%, eu ainda não consigo detectar sinais de alteração na filtração glomerular. E a angiotensina 2, que é produto de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela é a principal responsável por promover o aumento da resistência da arteríola eferente e esse mecanismo de hiperfiltração glomerular. Então, a angiotensina 2, ela é responsável por manter, em parte, por manter a filtração no meu paciente com doença renal crônica. Então, eu vou ter consequências ruins da ativação crônica do sistema renina, mas eu ativo também mecanismos compensatórios muito importantes. Infelizmente, uma outra consequência ruim é que o poro dilata, vai passar a filtrar mais e compensar a filtração do meu paciente. Só que com esse poro capilar dilatado, aquilo que era grande e não passava antes, agora vai começar a passar. E a nossa maior preocupação aqui é em relação às proteínas plasmáticas, que elas não seriam filtradas em condições normais. Mas, devido a esse mecanismo compensatório para manter a filtração glomerular, as proteínas começam a passar cada vez mais. E eu vou aumentar a proteinúria desse meu paciente. O sistema renina precisa ser ativado para provocar esse mecanismo compensatório e manter a filtração glomerular, mas da ativação dele, o meu paciente vai desenvolver hipertensão e proteinúria. Ok? Então, por que o meu paciente doente renal crônico tem proteinúria? Primeiro, porque ele passa a filtrar mais proteínas devido a esse mecanismo que eu citei anteriormente. E a outra coisa é que o glomérulo, os capilares glomerulares deixam passar mais proteína. Só que também as células tubulares renais, que são responsáveis por reabsorver proteínas pequenas, peptídeos e aminoácidos, elas também começam a degenerar com a doença.
e elas não conseguem mais reabsorver pequenos aminoácidos e pequenos peptídeos. E quando elas começam a degenerar, essas células degeneradas passam a secretar as proteínas celulares na urina também, contribuindo para a proteinúria do meu paciente, tá? Então, a proteinúria do doente renal crônico, ela tem origem glomerular e origem tubular também. E tem um outro ponto que chama a atenção aqui. Então, esse meu paciente está filtrando mais e deixando passar proteína, tá? Quanto mais proteína tiver na luz tubular, as células tubulares, elas vão tentar reabsorver o máximo que elas conseguirem. Elas tentam reabsorver por endocitose. A membrana, ela invagina, ela engloba a proteína e traz ela para dentro da célula, tá? Porque elas são moléculas muito grandes. Aí as proteínas vão começar a acumular no interior das células tubulares, principalmente no túbulo proximal. E aí o acúmulo de proteínas nas células tubulares vai gerar citotoxicidade. Essas células vão desencadear mecanismos de inflamação e deposição de colágeno e elas vão começar a degenerar. Tá? Então, o que a gente vai estar diante? De uma situação tipo bola de neve. Cada vez cresce mais. Vai ter a doença renal, mecanismo compensatório, aumenta a proteinúria. A proteinúria vai fazer com que as células tubulares tentem reabsorver e elas vão começar a degenerar. E essa degeneração tubular vai se expandir por todo o segmento tubular e vai subir para o glomérulo também. Então, quanto mais proteína o glomérulo deixar passar, mais o túbulo vai degenerar e vai fazer o glomérulo degenerar. Aí o glomérulo degenera, deixa passar mais proteína, que lesa mais o túbulo, que lesa mais o glomérulo. E vira um ciclo vicioso, tá? E por isso que nós estamos diante de uma doença que progride, e ela progride mesmo, tá bom? Então, a gente passa da situação de preocupação para aquele início de desespero, porque é uma condição que é difícil de controlar, eu não consigo resolver, mas eu consigo, talvez, amenizar, tá bom? E por que é importante? Mas você está falando para mim que vai acontecer de qualquer jeito. Para que eu vou ter que me preocupar com isso? Porque se a gente não tentar amenizar, o que vai acontecer? O número de cães e gatos com hipertensão arterial sistêmica na doença renal crônica é muito alto, pode chegar a 75% dos pacientes. E os pacientes com hipertensão arterial sistêmica vão exigir mais dos ventrículos na hora de ter contração ventricular, vai provocar hipertensão ventricular. E como eu não resolvo a doença renal crônica, não resolvo a hipertensão, não resolvo a hipertrofia, ele vai ter disfunção sistólica e diastólica. É aquela síndrome cardiorrenal. A doença renal leva problema cardíaco piora a doença renal, tá? Outra coisa, animais com hipertensão e doença renal crônica têm alterações neurológicas. A pressão de perfusão intracraniana depende, ela tem uma relação direta com a pressão arterial sistêmica. Quando a pressão arterial sistêmica sobe, isso dificulta a perfusão cerebral. O animal pode ter isquemia, ele pode convulsionar, ele pode ter ataxia, tá? Ele pode ter alterações neurológicas se eu não controlar. E, principalmente em gatos, é comprometimento da retina. A retinopatia pode descolar a retina e o animal perder a visão em caso de hipertensão arterial sistêmica. E a proteinúria foi aquilo que eu falei. A proteinúria vai fazer com que as células tubulares inflamem e fibrosem. E elas vão fazer, essa lesão tubular vai se direcionar tanto para o glomérulo quanto para o restante do túbulo, e uma degeneração vai levar a outra, tá? Aqui, ó, é uma paciente nossa com doença renal crônica, e ela começou a apresentar isso daqui, ó. Vou pôr de novo para vocês perceberem. Não, para mim ela tá normal. A tutora me mandou o vídeo e falou, olha, Deise, eu ponho a comida para ela, ela quer comer, mas eu tô com a impressão que ela não tá conseguindo enxergar onde a comida tá. Ela vai procurando pelo focinho, mas ela não tá enxergando o pote tá na frente dela. Eu falei, traz ela para cá. Quando a gente foi conferir a pressão arterial dela nesse dia, estava 230. De acordo com a AIDS, hipertensão severa é 180, ela tinha 230.
Isso daqui já era alteração neurológica devido à hipertensão arterial sistêmica no doente renal crônico, tá? De novo. E como que eu posso controlar isso? Eu posso usar os vasodilatadores, os inibidores da ECA, que é aquela enzima que inibe o efeito daquela enzima que converte a angiotensina 1 na angiotensina 2. Então, vai ter menos angiotensina 2, vou diminuir a resistência vascular e vou controlar a pressão arterial. Então, alguns exemplos, e essas doses aqui são tanto para cão quanto para gato. Os maiores representantes dessa classe é o enalapril e o benazepril. Ou eu posso usar antagonistas do receptor da angiotensina. A angiotensina tem que se ligar ao receptor para ela provocar essa vasoconstrição e a hipertensão. Se eu bloqueio o receptor dela, ela não consegue agir. Então, alguns representantes é a ibezartana e a teumisartana, que estão sendo utilizados agora de maneira mais recente, tá? Só que, muita atenção. Se vocês procurarem qualquer literatura, vai falar, doente renal crônico com hipertensão, usem esses medicamentos. Só que aqui a gente tem que ser muito esperto. O que vai acontecer se eu fizer inibidor da ECA, o antagonista do receptor da angiotensina, que é o receptor AT1, eu vou diminuir a ação da angiotensina. O que a angiotensina está fazendo no doente renal crônico? Aquele mecanismo de compensação de filtração, a hiperfiltração glomerular, e ela está ajudando esse paciente a manter a filtração. Se eu bloquear a ação dela, olha o que vai acontecer. O volume, se eu dilatar a arteríola eferente, diminuir a resistência dela, o sangue entra no capilar e logo sai. A pressão intracapilar cai, e a filtração do meu paciente cai também. Que paciente é esse? Doente renal crônico. Como que é a filtração dele? Baixa. Eu vou baixar mais ainda. Ele vai filtrar menos ainda, vai reter composto nitrogenado com composto tóxico e vai entrar em crise urêmica. Porque você entrou com esse remédio, com esse medicamento, sem prestar atenção nesse mecanismo. Então, eu não posso fazer? Não, você pode. Mas só no paciente que está estabilizado, nunca façam num paciente desidratado, num paciente estabilizado, e você tem que, entrei com esse medicamento, vou ficar acompanhando o perfil renal dele periodicamente, porque ele pode entrar em crise urêmica a qualquer momento, tá? Posso pensar em reduzir as doses, de acordo com a evolução da doença renal nesse meu paciente. Uma opção que tem, se não for possível usar os que inibem o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, usar, por exemplo, bloqueadores de canal de cálcio, que vão ter um efeito bem menor sobre esse mecanismo, como, por exemplo, a amlodipina, tá? Ela pode ser mais segura do que o inibidor da ECA. Mas todo o manual diz que a gente pode usar, ok. Só que você tem que saber usar. É isso que vai diferenciar você de um técnico e você, veterinário que estuda fisiologia, de um veterinário que não estuda, tá bom? Esse é um diferencial na nossa profissão, tá? E, por fim, eu tô acabando, tá, pessoal? A literatura já diz pra gente que algumas alterações estão altamente correlacionadas com a progressão da doença renal crônica. O que quer dizer isso? Quanto pior essa alteração, mais rápido a doença progride. E o meu paciente vai acabar falecendo mais rápido também. Quais são esses parâmetros que nós temos que prestar atenção, então? Dados da literatura recentíssimos, de 2018, mostram que o doente renal crônico que se mantém em baixo score de condição corporal, aquele muito magro, eles acabaram sobrevivendo por menos tempo à doença. Os pacientes com os valores mais altos de proteinúria morreram mais rápido também do que aqueles que tinham a proteinúria menor ou controlada. Os pacientes com os maiores valores de pressão arterial sistólica acabaram falecendo mais rápido também. E aqueles com altos índices de fósforo e com maior desequilíbrio na relação cálcio-fósforo, que desencadeia o hiperparatiroidismo secundário à doença renal,
morreram mais rápido também. Então, aqui, que nós devemos prestar atenção em todos os passos do tratamento do doente renal crônico, mas muito mais nesses critérios, na nutrição, na controlar a hipertensão, controlar a proteinúria e a hiperfosfatemia. Como que eu controlo a hiperfosfatemia? Na dieta, baixa ingestão de fósforo, baixa ingestão de proteína, e nós temos os quelantes de fósforo que são administrados juntos com a dieta, tá? Então, vamos focar nisso aqui. Se a gente focar nisso daqui, a maior chance do nosso paciente sobreviver por mais tempo, tá? E a gente tentar ir brigando contra essa progressão da doença renal crônica. Então, na realidade, pessoal, a gente vive assim, ó, tem que procurar um equilíbrio, a gente está com a questão na balança, o que é mais importante? E eu sinto que no tratamento do doente renal crônico é como se eu pego a cobertinha, eu cubro o tronco, descubro o pé, aí eu vou lá, cubro o pé, descubro o tronco. A gente fica naquele puxa daqui, puxa dali, para tentar manter o nosso paciente mais estabilizado possível, tentar evitar que a progressão seja muito rápida e tentar garantir para ele qualidade de vida, tá? Esse é o nosso papel aqui no diagnóstico e tratamento de cães e gatos com doença renal crônica. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês, essa aqui é a nossa faculdade, para a Thaís, para a Rafaela e Matar em Saudade, e eu agradeço muito o convite, tem aqui o meu contato também, e agradeço demais a participação no evento, espero que vocês tenham gostado, e eu acredito que a gente, não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, eu fico à disposição. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente à doutora Deise por ter aceito o nosso convite, pela excelente palestra, e gostaria de fazer algumas perguntas que o pessoal mandou. A primeira é, toda insuficiência renal aguda vai levar a doença renal crônica? Oi, desculpa, eu esqueci de dizer. Então, não necessariamente. Pode ser que esse paciente tenha esse insulto original da lesão renal aguda, como, por exemplo, ele teve uma obstrução do trato urinário e fez lesão renal aguda. Ele pode corrigir isso e não evoluir para a doença renal crônica. Ou a evolução vai ser tão lenta que ele não vai chegar a manifestar a doença renal crônica e pode acabar falecendo de outros motivos que não a lesão renal, tá? Não necessariamente, a gente não tem como prever, a não ser que fosse fazendo biópsia seriada, mas na rotina não é possível. Certo. Qual a relação do FGF23 com a doença renal crônica? Ele é um dos... ele está envolvido, se eu não me engano, naquela via de sinalização da inflamação nas células tubulares, por exemplo. Então, ele tem sido utilizado também como um biomarcador de doença renal. E hoje em dia, está até se procurando por biomarcadores que sejam mais precoces. Então, por exemplo, antes do animal ter alteração na ureia e creatinina, não tem alguma coisa que me diga que ele pode ser um doente renal crônico? Isso é o que faz a dimetilarginina simétrica. Ela pode dar alterações no perfil renal mais precoces do que a creatinina. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue usar o SDMA, ele não veio para substituir a creatinina. Eu tenho que avaliar o SDMA junto com os outros exames para eu ter a minha informação. Mas esse tem sido também utilizado como um biomarcador de doença renal. Ok. E quais são as vantagens da hidratação através da fluidoterapia via subcutânea? É que a gente vai usar a subcutânea para o volume de manutenção, né?
Se o animal estiver muito desidratado, pode ser que a subcutânea não dê conta. Então, a gente deixa aquele volume de manutenção para ser absorvido ao longo do dia. E ela é uma ferramenta muito importante também para o tratamento em casa, a manutenção em casa. Nós ensinamos o tutor a fluidoterapia subcutânea para diminuir o estresse do animal em consultório. Você imagina um gato ter que vir todo dia no consultório para fazer fluido subcutâneo. O estresse que esse animal vai ter, às vezes o tutor, fazendo a administração subcutânea em casa, ou, se não for o caso, o veterinário vai até o domicílio, faz a fluidoterapia para evitar o deslocamento desses pacientes. Porque eles vão ficar em fluidoterapia por quanto tempo? Possivelmente até o resto da vida. Mais frequente ou menos frequente. Mas ela é muito importante para a manutenção do paciente. Certo. Gostaria de agradecer novamente à professora Deise pela excelente palestra e por ter aceito o nosso convite, e dizer para o pessoal que vai ter um videozinho, aí a gente já dá início à segunda palestra. Bianca, só queria deixar, não sei se vocês conseguiram anotar aqui o meu contato, a gente está sem tempo para mais perguntas, mas eu deixo de novo aqui. E o que vocês poderiam fazer, talvez, ou a organização podia reunir algumas perguntas e eu respondo por e-mail, ou vocês podem me mandar um e-mail também com perguntas que possam ter ficado, e, à medida do possível, eu vou respondendo também, tá bom? Isso, tem algumas outras perguntas aqui que a gente vai selecionar e mandar para a senhora, depois a gente disponibiliza para eles. Tá bom, então. Então tá, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Bom evento para vocês. Tchau. Tchau.